Fala aí, moçada. Deixa eu só confirmar aqui se tá tudo no lugar, que parece que tá. E aí, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Dá um alô no chat aí, só para eu ter certeza que tá tudo certo, por favor. Sim, sim, perfeito, maravilha. Bom, boa noite para todo mundo. Essa é a segunda live de Tira Dúvidas, né? Desde que a gente estreou a sala. Ah, que bom, beleza. Desde que a gente estreou a sala no modelo, né, não de graça, vamos dizer assim. Na primeira live, a gente já tinha falado sobre esse tipo de estrutura de crédito, né? Acredito que todo mundo tenha visto que a gente soltou mais uma hoje, acho que era de manhã ainda, não era nem meio-dia, acho que quando a gente soltou aquela call, deixa eu até abrir o Telegram aqui. Eu estava de olho já nesse movimento de Gerdau desde antes do feriado, e aí hoje só esperei o sinal se confirmar, vamos dizer assim, para poder soltar lá a recomendação. Acho que quem entrou junto comigo já deve estar pegando aí algo em torno entre 15% e 20%, né? Eu não falei para encerrar ainda, mas eu entendo quem tenha já encerrado, enfim, a posição andar 20% em menos de um dia é muito bom, né? Quase que parece até cripto, né? Cripto é que tem esses movimentos assim, que anda pra caramba, enfim. Mas isso aí, era 15 para meio-dia quando saiu a call. Legal. E aí, me digam aí, vocês conseguiram pegar, entraram tarde, como é que foi? O problema é que andou, né? Andou rápido, vamos dizer assim. Acho que amanhã, se tudo der certo, a gente já pode até pensar em encerrar, se continuar esse movimento. O pessoal vai sair agora, acho que às 19, né? Às 7 da noite. O texto lá dessa PEC de transição e tudo mais, eu não quero transformar essa live aqui, gastar a hora nossa para falar de política, mas o mercado não tem reagido muito bem, né? Porque é uma proposta aí que não tem arcabouço fiscal, não diz onde vai sair o dinheiro e tudo mais, não diz nem quanto de dinheiro que vai ser. Então tá muito incerto aí, a curva de juro tá abrindo bastante, né? Então, se vocês olharem a curva nos últimos 5, 7 dias, piorou muito o perfil da curva de juros. E aí isso é muito ruim para alguns setores específicos, por exemplo, varejo, né? Porque as empresas são muito alavancadas, têm dívida atrelada ao juro. Então, se o juro não cai, e pior, começa a abrir o vértice mais longo, né? As curvas para 27, 31, 33, 35, 2035, vai piorando a estrutura de capital dessas empresas. Quem já assistiu às aulas do Uli lá sobre valuation vai entender isso aqui que eu estou falando, tá? Mas basicamente é isso. Eu não vou gastar energia aqui falando muitas essas teorias, não. Queria dar uns minutinhos para a galera entrar. Acho que todo mundo já entrou aí, e quem for entrando ao longo da live vai pegando. Pessoal, vamos seguir aquela dinâmica, vocês levantam a mão e eu vou abrindo aqui na ordem, a gente vai conversando, tá joia? E aí, quando a última pessoa fizer a última pergunta, a gente encerra essa segunda live aqui. Belezura? A galera tá falando aí que conseguiu entrar 1,10, 1,15. É isso aí. Quando eu soltei, tava 1,15. No meu registro aqui tá 1,15 a entrada. Mas eu dei uma balançada, teve gente entrando a 1,20 que eu vi, tá? Mas eu anotei aqui no 1,15. Ah, radar do financiamento. Boa, Roma, obrigado. Pessoal, foi antes do feriado, acho que foi segunda-feira. Eu soltei um documento lá no grupo que era o radar de financiamento com opções. Deixa eu ver que entrou alguém aí desmutado. E falando com ligado lá, ele trabalhando nos carros. Não faz nada. Pode não morrer, até falei isso também. Não, tá, ficou ligado. Pronto. Eu sempre perco aqui na hora de mutar vocês. Mas então, aí o que eu estava dizendo sobre o radar de financiamento. Eu vou até abrir ele aqui para eu falar brevemente sobre o que é a ideia ali, tá bom? Vamos lá. Já vou compartilhar a tela, só um instante. Se esse bagulho abrir.
Só um instantinho. Aí. Aí, vamos lá. Share screen, essa aqui. Então, turma, isso daqui é um projeto que eu já estava conversando com o Uli já faz um tempo, da gente começar a soltar essas recomendações, enfim, para quem quer fazer uma carteira de caixa ali, né? Tem gente que chama isso de renda, eu não gosto de chamar de renda, porque para mim só é renda depois que o dinheiro já está no teu bolso e não tem nenhuma chance dele sair dali, vamos dizer assim. Você fazer essas estratégias de venda coberta, venda de put, isso é, para mim, uma forma de você gerar um caixa a partir de opções. Ah, Fernando, qual a diferença de caixa e renda? Esse caixa só vira renda, na minha opinião, depois que acabou o vencimento, acabou aquela estrutura. Ou seja, não tem mais nenhuma chance daquilo ali não ser seu, entendeu? Então, por exemplo, fiz uma venda coberta. Ah, uma venda de put, melhor dizendo. Fiz uma venda de put. Poxa, existe um risco ali na venda de put, não é uma estratégia riskless, né? Sem risco, igual algumas pessoas vendem por aí. Por quê? Qual que é o risco na venda de put? Você ter que assumir o ativo, né? Você ter que comprar a ação pelo preço do strike. Se a ação, financeiramente falando, se desvalorizar mais do que o valor que você recebeu na venda da opção, então, por exemplo, vendi a ação por R$ 1, vendi a opção, perdão, por R$ 1, vendi a put lá e recebi R$ 1 pela venda. Aí a ação se desvaloriza menos de R$ 1, né? Ou se valoriza, enfim. Qualquer cenário desse, esse dinheiro é seu. O dinheiro da venda da opção vai ser seu, pronto. Esse é o momento em que eu posso dizer, que eu não me importo de dizer que o caixa virou renda para você. Agora, se a ação se desvaloriza mais do que R$ 1, que foi o que você recebeu quando você vendeu a put, você não vai ter renda nenhuma. Entrou um dinheiro na tua conta, mas você vai ter que assumir a ação pagando menos do que deveria, né, se você tivesse comprado no mercado à vista. Então não é renda, né? A estratégia te gerou um prejuízo, de certa forma. Ah, mas eu posso rolar, tudo mais. Sim, não estou entrando nesse mérito. Só estou dizendo que, do jeito que eu penso, isso é uma estratégia para a gente gerar caixa com opções. E aí, o que a gente vai fazer com esse caixa? Ah, eu vou alavancar em outras operações com opções. Eu vou investir esse caixa no CDI por 30 dias até ver o que acontece, se eu vou ter que assumir a ação, se eu não vou ter. O que você vai fazer são outros 500, né? Não estou entrando nesse mérito. Só estou colocando aqui mais uma estratégia para a gente não ficar dependendo só das estruturas direcionais, que foram as que a gente fez até agora na sala, né? Todas eram estruturas que era para a gente ganhar ou com a alta ou com a queda dos preços, né? As com Itaú, Bradesco, Petrobras, CSN, Suzano, essa agora de novo com Gerdau, todas são estruturas que dependem do movimento direcional. A gente vai ganhar se o mercado cair ou subir, né? Dependendo de qual estrutura que a gente está falando. Esse documento aqui do radar é para a gente usar uma estratégia diferente, usar uma estratégia de pensar as opções como uma ferramenta de geração de caixa, e aí a gente vai ter esse caixa para a gente alocar da forma que a gente achar que faz mais sentido. Eu sei que tem muita gente aqui que deve ter uma carteira comprada de ações e não usa as opções para rentabilizar essa carteira, tá? Não estou falando que a gente vai fazer venda de opção todo mês, que a gente vai, enfim. É para você olhar para isso aqui e tomar ele como base. Então, por exemplo, eu acredito que tenham pessoas aqui que gostariam de ter Banco do Brasil, Bradesco ou Itaú na carteira. Então, a gente começou justamente com venda de puts cobertos dessas 3 ações, tá? Sugeri aqui 3 opções específicas, 3 strikes específicos, que eu acredito que tem uma chance boa de virar pó, ou seja, vocês vão embolsar esse prêmio. Não é 100% de certeza, é uma chance boa de virar pó, tá? Qual que é o risco aqui? Como eu falei, se o preço do papel, por exemplo, se o preço de Banco do Brasil ficar no dia 16/12 abaixo de R$ 34,55, você vai ter que comprar Banco do Brasil pagando R$ 34,55. Se o preço de Itaú ficar no dia 16/12 abaixo de R$ 26, você vai ter que comprar Itaú no dia 26/12, perdão, no dia 16/12, pagando R$ 26 por ação de Itaú. Então, basicamente, essa é a dinâmica aqui dessa venda coberta de puts, mas se o preço ficar 1 centavo acima desses valores aqui, você embolsa esse percentual aqui. E aí eu te pergunto, de hoje até dia 16/12, são, se não me Fernando, a engano, gente não está vendo. não está vendo? Desce a tela, por favor. Ah, tá. Espera aí. Acho que agora vocês estão vendo a tela certa, né? Com a tabela. Certo?
Show, agora sim. Beleza, valeu. Então, como eu estava dizendo, qual que é o risco aqui? Itaú ficar abaixo de R$ 26 no dia 16/12 e você ter que assumir as ações de Itaú pagando R$ 26 por ação. Qualquer cenário em que essas ações fiquem acima desses valores do strike, você embolsa esse percentual aqui, se você tiver conseguido vender as opções, obviamente, por esse prêmio, né? Não sei que dia que vocês vão estar fazendo a estratégia, se vai ser exatamente esse prêmio. Ah, Fernando, fiz por 99 centavos, fiz por 97 centavos. Esse aqui foi o valor de referência que estava no momento em que eu montei o documento, tá bom? Então, pensa o seguinte, poxa, 3% para menos de 30 dias é pouco ou muito para mim? Faz sentido ou não faz? Eu quero ter Bradesco na carteira? Ah, não quero. Então, não vou fazer, entendeu? Acho que o pensamento é nessa linha, tá bom? Só que são taxas relativamente altas para papéis com volatilidade baixa, né? A gente está usando aqui os papéis do setor bancário, não é por acaso. Você vê que não tem nenhuma venda de put aqui de Petrobras, de Ambev, de Vale, é papel do setor bancário. Por quê? Porque são ativos que têm uma volatilidade muito baixa, então essas estruturas aqui, depois isso aqui vai evoluir, né? Se em algum momento a gente for obrigado a assumir os papéis, a gente vai começar a gerar uma estratégia que chama will, né? Que é quando você fica vendendo as puts, a partir do momento que você é exercido, você começa a vender as calls e vai fazendo ali um fluxo contínuo de caixa através desses papéis, tá? E o interessante é justamente usar os papéis do setor bancário porque eles têm uma vol mais baixa. Então, dificilmente a gente vai ver, por exemplo, tem muita gente que eu sei que está pendurada em put de Magazine Luiza desde os R$ 15. O cara vendeu uma put dos 15, aí Magalu caiu para 11, aí ele rolou, aí Magalu caiu para 6, ele rolou, caiu para 5, ele rolou, hoje está 3 e pouco e o cara está pendurado nessa put até hoje. Tá? Isso não vai acontecer, é muito difícil pelo menos de acontecer com os papéis do setor bancário. Ainda mais, por exemplo, Bradesco, que a gente está entrando agora, já depois de uma queda de 17%. Né? Então, qual que é a chance de cair 17% de novo, né? A não ser que aconteça algum evento de cauda, é uma chance baixa, tá joia? E aí, para a venda coberta de calls, eu coloquei outras ações, né, que eu acredito que muitos aqui vão ter na carteira, e é para tomar como referência. Eu não estou falando para você comprar a Suzano para vender a call. É só para se você já tem ela na carteira, tá? Mesma coisa para todas as outras que estão nessa tabela, beleza? Vai ter a hora certa de fazer essas estruturas para cada ativo. Por isso que não tem aqui uma call sugerida para vender de cada ativo do Ibovespa, tá? Por quê? Porque a gente acredita que não está na hora, né? Para esses ativos aqui, se vocês têm eles na carteira, pode ser uma boa hora para fazer essas vendas, por isso que apareceram aqui, tá? Então a gente vai tentar aqui fazer um meio termo dessas duas estratégias, tanto a estratégia de will, né, com as vendas das puts, e eventualmente em algum momento no futuro a gente começar a vender as calls desses papéis, se a gente realmente for obrigado a assumir eles, e em algum momento a gente vai ser, tá? E para venda coberta de call, vai ser semanalmente uma sugestão aqui nossa nesse radar, esse documento vai ser uma vez por semana, a ideia pelo menos é essa, tá? Semanalmente a gente vai dar sugestões de calls para vender de alguns ativos que a gente acha que faz sentido pelo momento ali, né? E aí, se você tem esse ativo na carteira, você avalia se faz sentido para você ou não, tá? Agora, não precisa comprar o ativo para fazer a venda da call. O intuito não é esse, tá? A não ser que faça sentido também para você. Acho que vocês são livres, né, como investidores. Como eu sempre falo, a sala de opções aqui é para ser um porto seguro, né? Quem estava na palestra lá do Mentes Ativas e Renda Passivas me viu falando isso. É para ser um complemento, é para ser um ponto de apoio. Não é para ser aquilo que vai ditar o que você vai e o que você não vai fazer com os papéis da sua carteira, né? Vocês têm os outros materiais, têm os treinamentos do ULI, enfim, para vocês poderem ser independentes de fato, tá joia? E a gente está aqui para ajudar, beleza? Então, essa é a ideia do radar de financiamento, tá? Como eu falei, a ideia é soltar toda semana, a não ser que não tenha nada para fazer. Aí não tem por que escrever um documento para falar que não tem nada para fazer. Mas normalmente eu acredito que vai ter, tá joia? O Thiago está perguntando se eu gosto de um delta de quanto. Cara, depende muito da estrutura que a gente está fazendo. Vamos lá? Quem tem dúvida aí? Vamos começar a dinâmica aí. Sidney, tudo bom? Boa noite. Oi, Fê, tudo bem? Boa noite. Do joia, querido. Seguinte, deixa eu só ver se eu consigo captar a mensagem aqui em relação ao radar, tá? Então, quando o Fer fala sobre a questão aqui da venda coberta de put, por exemplo, o ideal é que você falou, não é preciso comprar ação, né? Para a gente poder fazer essa venda coberta, mas de repente o ideal é ter esse caixa disponível, penso eu, né?
Vamos lá, boa pergunta. Para venda coberta de put, né? É importante que você tenha o capital para comprar os papéis lá no dia do vencimento, se for necessário. Então, por exemplo, Uhum. vou vender uma put, vou vender um lote de 100 opções, né? Que é o lote mínimo de puts de Banco do Brasil, strike R$ 30. Significa que eu estou assumindo o compromisso de comprar Banco do Brasil por R$ 30, um lote. Então, eu preciso ter pelo menos R$ 3.000 na conta, em garantia, para se lá no vencimento eu for exercido, eu poder, de fato, comprar os papéis. Basicamente, essa é a conta que as corretoras fazem. Tem um deságio, ela não exige normalmente a margem inteira, mas para a gente é importante a gente pensar como se a gente de fato fosse exercido. Pensa no pior cenário, que não vai dar problema, entendeu? Ok, eu a princípio tinha definido que o meu preço teto para Banco do Brasil seria R$ 35, então se abaixo de R$ 35 eu estou comprando, até tem um caixa disponível já para isso. Então, Pronto, de repente, dentro desse cenário é interessante eu fazer essa venda coberta de put, né? é isso, é exatamente isso. Ok, só para finalizar, essa questão, só para ver se eu peguei mesmo a visão, essa questão da venda de put, por exemplo, ali, eu fiz a venda de Banco do Brasil, recebi ali os 0,98 de prêmio. Se essa ação do Banco do Brasil ela continuar em queda, essa opção ela tende a desvalorizar ou a valorizar? Essa visão que eu ainda não consegui entender muito bem. Boa, essa pergunta também é muito boa. O que acontece? Vamos supor que você vendeu pelos 98 centavos, que era o preço ali do dia que eu montei o relatório. E aí a ação continua caindo. A put vai se valorizar, né? Ela vai começar a valer 1,05, 1,10, 1,20, conforme o preço de Banco do Brasil vai caindo. Só que você não precisa se preocupar com isso. Por quê? Porque a gente está fazendo essa estratégia pensando unicamente em assumir as ações pagando mais barato ou ficar com aquele caixa. Você não tem como receber mais do que os 98 centavos que você já recebeu no dia da venda, tá? Qual que é o único cenário em que você precisa ficar preocupado com essa valorização da put? Se você fez essa estratégia, vamos dizer assim, pensando unicamente em especular. Porque se você estava pensando unicamente em especular, no cenário em que vai contra você, que é esse cenário que o papel continua caindo, você vai precisar recomprar essa put depois, tá? E aí, na hora que você for recomprar, você vai recomprar pagando mais caro e vai ser o cenário que você tem prejuízo, de fato. Só que é mais ou menos a mesma dinâmica do que se você, vamos supor, Banco do Brasil, você vendeu o strike 35, aí ficou 33. É como se você tivesse tido R$ 2 de prejuízo também, porque era melhor você ter comprado só por 33 no à vista, ao invés de comprar a obrigação de comprar por 35, entendeu? Às vezes dá um nó na cabeça, mas na prática é isso. Aí, mas eu recebi R$ 1. Beleza, mas então você teve um prejuízo de outro R$ 1, né? Que é Uhum. basicamente o que ia acontecer com a put. Você vendeu por 98 centavos, ela ia estar custando R$ 2 e uns quebrados, você ia ter tido um prejuízo de R$ 1 e alguns centavos, entendeu? A dinâmica é mais ou menos essa. Perfeito. Muito obrigado. Tamo junto. Fala, Gustavo, boa noite. Ó, enquanto o Gustavo desmuta, o Marco está falando ali, mas o próprio Ulisses disse que não faz sentido essa operação visando lucro, porque se o ativo cai muito, o prejuízo é grande. Sim, por isso que a gente não sugeriu com ativos que a gente acredita que vai cair muito, entendeu? A gente colocou só papel e setor bancário ali, tá? Se vocês quiserem tirar essa dúvida direto com o Uli, não tem problema não. Manda a pergunta lá para ele que ele vai responder. Fala assim, Uli, vi o Fernando falando na live tirar dúvidas sobre a venda coberta de put com papel e setor bancário. Você acha que faz sentido? Ele vai dar a opinião dele. A gente não concorda em tudo não, tá? Mas a gente concorda em bastante coisa. Fala, Gustavão, boa noite. Fala, Fernando. Boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo aí? Tudo jóia. Então, você tinha mandado para fazer a opção de Bradesco e eu acabei fazendo errado. Só essa vez que eu consegui tirar a dúvida, eu consegui assistir as outras gravações e consegui entender um pouco o que eu fiz. Uhum. Mas na hora de mandar a ordem, eu pensei, vou colocar 2.000 em cada. Só que aí eu esqueci que um é mais caro que o outro. Nisso não bateu. Na hora de eu comprei Você seis botou mil 2.000 de quantidades. financeiro, Aham. aí não na Eu quantidade. comprei, Entendi. é isso. Então eu comprei 6 de call e vendi 2 de put, no caso. Uhum. Ou, enfim, foi essa quantidade, no caso. Nisso, quando eu fui olhar as gravações, eu vi que o certo você está postando na alta, né, no caso. Isso. Então, o certo era priorizar a venda de put.
Então, assim que eu consegui vender, eu vendi a de call, consegui tirar um pouco de lucro e tô Boa. com a de put agora. Tem algum problema? Ou tá tudo certo? Acho que tá tudo certo, né? Não, a minha pergunta é a seguinte: as quantidades estão iguais? O que você está agora nas duas puts? Não, exatamente isso. Assim, eu fiz a quantidade errada, coloquei 6 na compra e 2 na venda. 6 mil na compra e 2 mil na venda, quantidade. Uhum, Aí, porque eu queria colocar 2 mil em cada, depois que eu fui perceber que não é pelo valor financeiro, era pela quantidade. é Só que eu isso. esqueci que um era mais caro que o outro, era um 0,33 e o outro 0,90 e alguma coisa. Aham. Nisso não tinha como eu colocar a mesma quantidade, e eu fui exercer nessa quantidade. Então, assim, não, alguma coisa vai sair. Aí nisso, no outro dia, assim que deu, eu já vendi a cal, deu para tirar um lucro e deixei a put, tá aqui comigo ainda, entendeu? Aí eu queria saber se o que eu posso fazer no caso, se tá tudo ok, porque teoricamente você tá postando na alta, né? Sim, mas olha só para eu entender. É, porque na operação de Bradesco, eu vou até colocá-la na tela aqui, Uhum. não tinha call hora nenhuma, só tinha put. Eu comprei put e vendi no caso. Aí na compra eu coloquei 6 mil de quantidade Tá bom. e na São venda eu coloquei duas, 2 mil. são duas puts mesmo, né? Você Isso, não isso. tem nenhuma call, não, Na né? hora que eu falei errado no caso. Não, beleza, só para ter certeza. É, aí agora, você tá só com uma delas A ou tá put. com as duas ainda? Não, eu tô com a venda de put. Só com ela vendida, não tem a put comprada. Não, eu exerci porque não estava na quantidade certa, eu exerci, tirei um pouco de lucro e deixei essa. Porque eu vi uma pessoa que tirou uma dúvida, que falou que a ordem de compra não exerceu. Aí você falou, não, não É. tem problema, porque a gente está postando na alta no caso. Tá, porque olha só, vamos lá. Qual que era a operação, né? A gente estava vendido nessa aqui, X211, e comprado nessa Uhum, aqui, que era X191, beleza? Não vou mexer nos valores, até porque tá até meio próximo do que foi no dia lá que a gente soltou a ordem, né? uhum, E aí o que aconteceu? Era para ser 1.000 com 1.000, você fez tipo 2.000 você fez 6.000 aqui na comprada isso. e vendeu 2.000 aqui na que era para vender. Uhum, Foi mais ou menos isso, né? aham, Então você vê que o que acontece quando a gente erra assim é que a gente acaba montando outra estrutura, né? Isso aqui é sim. tem um nome isso aqui, é backward, tem um nome essa caceta aqui, eu não fico decorando o nome de estratégia, tá? Mas é outra coisa. Aí o que que eu entendi que você fez? Você zerou essa daqui comprada. Uhum. Você podia ter vendido só 4.000 aqui e ficado com 2.000 e ia ficar na estrutura original, tá? Pô, Então, verdade. é, Às é, vezes esperei na hora que eu fiz errado e Não acabei tem zerando. problema, cara. Não tem problema, isso acontece, tá? Eu sei que a gente às vezes fica nervoso, aí você vê o negócio variando ali a cada Sim, segundo, enfim, é normal. Mas só falando aqui para ser didático, né? Para corrigir, você podia ter vendido só 4.000 e ia voltar pro original, vamos dizer assim. E ainda ia ter ganhado um aham. lucrinho ali naquela tua put comprada, porque naquele dia, né, nos dias que sucederam ali a recomendação, Subiu um pouco. o papel caiu mais um pouquinho, né? É Então, isso. teve put ali valorizando. Não era a intenção, mas ganhar dinheiro é sempre bom, né? E aí agora o que acontece? Você está sem essa parte aqui, você está só vendido na put, Uhum, certo? Ou seja, sim. é como se você tivesse com uma call de Bradesco, né? Porque ficar vendido em put é uma venda coberta de call. Eu falei isso até na palestra lá. Isso aqui é uma venda coberta sintética, vamos dizer assim. Então, assim, você está com um direcional de alta, você quer que o papel suba, tá? A única coisa ruim disso daqui para Uhum. mim, né, é que quando eu pensei na estrutura lá semana passada, essa era uma das formas que eu ia sugerir. Só que eu falei, cara, se eu entrar só assim, vai ser muito ruim, porque vai chamar muita Margem, né? margem, né? Então, o que que É, você pode... exatamente, tirou 4 mil de margem hoje. Exato. Então, o que que você pode fazer? Você pode comprar lá a put de novo. Pode ser a mesma put, inclusive, a X191, ou pode ser até uma mais baratinha, tá? Seguindo a Essa mesma diferença. pode ser essa daqui É que a X191 é a que está melhor de liquidez. É ela e a X186. Qualquer uma das duas. Só para travar e te devolver margem, entendeu? Eu espero que você pague menos do que você recebeu no dia que você vendeu. Que aí você ainda vai ficar com um pouquinho de lucro ainda nessa operaçãozinha, entendeu? E aí isso vai te devolver margem e vai te dar mais tranquilidade, tá?
Porque qual que é o pior cenário? Do jeito que tá, né? Qual que é o pior cenário? É o papel continuar caindo e você ter que assumir Bradesco pagando 16,24, né? É igual eu tava falando no radar agora, né? Quando você fica vendendo na put, você tem a obrigação de comprar o ativo, tá? Sim. É isso. Tenho outra dúvida também. Eu não consegui pegar as outras aulas, só consegui ver as gravações. Eu Uhum. queria saber sobre como seria o imposto e a geração de DARF, né? Porque lucro em opções qualquer lucro tem que gerar DARF, né? Isso. Vamos lá. Toda operação com opções, ela, se não for day trade, né? Que nenhuma que a gente fez até agora foi day trade. Então, todas elas, a gente é obrigado a pagar 15% em cima do lucro, tá? Uhum. E você só é obrigado a gerar DARF se a DARF for um valor acima de R$ 10. Então, assim, Fernando, tive R$ 20 de lucro. Se você fizer a conta, 15% de 20 não dá mais de R$ 10. Então, essa DARF você não precisa gerar. Ela acumula para Uhum. quando a DARF gerar for de mais de R$ 10, entendeu? E aí o código é o mesmo código das ações, tá? Então, é aquele guiazinho clássico, você vai entrar lá no site da Receita, emitir a DARF, mesmo código das ações, acho que é 6035, não me lembro exatamente. E aí você mesmo preenche, né? O que eu sugiro, tá? Que eu faço para mim? Eu uso uma ferramenta que chama MyProfit, tá? Existem várias outras, eu não tenho conchavo nenhum com eles para recomendar eles, só estou falando que é a que eu uso, mas todas são muito parecidas, tá? Vai mudar o valor que você paga, enfim. Aí o que você faz? Você sobe as notas de corretagem ali, e aí você sobe do dia que você entrar na estrutura, o dia que você zerar a estrutura vai gerar uma outra nota, você vai subir essa nota lá, ou você sobe só a consolidada do mês, que a corretora te gera também, e aí ele mesmo já calcula, já gera DARF para você, você só vai lá e paga, entendeu? Eu uso isso, porque para mim me poupa muito tempo. Essa contabilidade é muito chata de fazer, entendeu? Ainda mais quando você faz muita Uhum. operação. Tá? Então fica aí minha sugestão. E se quiser fazer na mão, porque isso aqui custa, sei lá, R$ 200 por ano, R$ 20 por mês, R$ 15 por mês. Eu acho um valor pequeno versus o trabalho que me daria fazer manual, entendeu? Mas aí eu sei que isso vai de cada um. Tem gente que R$ 200 por ano é muito dinheiro e tá tudo bem. Aí é só ver se faz sentido e fica a minha sugestão, entendeu? Entendi. Não iria ser, não é necessário colocar pelo aplicativo da Receita, não? Não, não. Entendi. O importante é pagar. Beleza. A Receita não tá nem aí para como a gente faz, ela só quer que a gente pague, entendeu? Tá. Bacana. E sobre também, eu vi em outra gravação, você falando sobre usar o Profit, conseguir usar o Profit de graça. Tem Uhum. que fazer, no mínimo, uma operação de mini índice, alguma coisa assim que você falou, né? O índice ao dólar, uma operação por mês. Na maioria das corretoras tem isso agora, né? BTG, XP, Rico, Clear. E aí eles isentam a mensalidade do Profit. Beleza. É só isso mesmo. Valeu aí, obrigado pelo trabalho aí. Tamo Tamo junto. junto. Fala, Alex, tudo jóia? Boa noite. Olá, boa noite, cara, tudo bem? Tudo jóia. Deixa eu só botar aqui o fone. Então, eu aderi hoje, eu acabei de executar uma ordem, até que foi recomendação hoje lá no grupo do Telegram, dessa trava de baixa com o call da Gerdau, né? Boa. E basicamente foi a mesma. Eu achei que eu tinha cometido o mesmo erro que o amigo aí anteriormente falou, só que o meu foi com a quantidade, né? Eu também ainda não estava muito familiarizado. Então, eu fiz primeiro a ordem de GGBRL 346, cujo valor era bem mais baixo, né? Então, por exemplo, eu comprei 9.000 unidades e aí eu falei, bom, vou repetir na venda, né? De GGBRL, eu acho que era 311 ou 340, não, 311. E acabei fazendo 9.000 unidades também. Eu tinha o saldo, né? Só que aí eu Mas realmente tá fiquei na certo dúvida. isso, tá? A Então, mas quantidade a minha tem que ser igual dúvida mesmo. tem que ser igual. Mas e Isso. no caso se ela, por exemplo, eu corro o risco de ter que comprar o ativo em algum momento? Se Não. não, em nenhum momento. Porque se eu tivesse, teria que ser na mesma quantidade, né? Eu teria que comprar 9.000 opções do ativo. O que Mas acontece em com nenhum a... momento. Uhum. Não, vamos lá. O que acontece com a trava? Vou compartilhar a tela de novo, né? Essa aqui.
Vamos lá para a GGBR, que eu acho que vai ficar melhor se eu Uhum. mostrar no Certo. próprio ativo. Isso é importante que vocês assistam a aula de travas lá, quem tem o Marco Zero, tá? Quem não tem, enfim, enfim, esse documento, material é fácil de achar na internet, mas eu vou explicar aqui brevemente Aham. também. A gente está numa trava de baixa com calls em GGBR, certo? Vencimento 16/2. Certo. Então, são as opções, se eu não me engano, L311 que a gente vendeu e a Isso. gente E comprou 346. a 346 para travar. Isso aí. Pronto. Tá aí, trava de baixa com calls, etc. Aí, o que acontece, cara? Alex, quando eu vendo a GGBR L311, eu tenho Uhum. eu estou vendido em call, né? Se eu estou vendido em Certo. call, minha Alexa quer participar da live aqui. Se eu estou vendido em call, eu tenho a obrigação de vender o ativo, tá? Uhum. Só que eu também estou comprado numa call lá embaixo. Então, Certo. se eu estou comprado numa call, eu tenho o direito de comprar o ativo. Aí pensa, Uhum. se eu for exercido em uma delas, o meu risco é ser exercido na primeira, né? É o papel subir Certo. e eu ser exercido na que eu estou vendido aqui. Eu vou ser exercido e aí eu vou ter que vender o ativo. Mas lá embaixo eu tenho o direito de comprar. Então vai Uhum. netar, entendeu? Então, Entendi. qual que é o risco aqui? Seria o preço do papel ficar no meio, né? Ficar bem no meio. Tá? E aí eu ser Certo. exercido só na qual que eu estou vendido. Isso aqui é bem avançado, tá, galera? Digo. Inclusive, isso aqui Aham. praticamente esse risco só tem na trava de baixa calls. A trava de baixa com puts é muito mais raro, porque as puts são europeias. Então, não tem risco de eu ser exercido antes do vencimento, tá? Com Uhum. calls, como as calls, a maioria é americana, existe esse risco do cara que está na outra parte me exercer. Mas é muito raro isso acontecer. Se acontecer, se o preço estiver bem no meio ali e o Judas lá que me vendeu a opção me exercer antes do vencimento, não precisa desesperar, tá? Não precisa desesperar, Aham. porque o que vai acontecer? Você pode simplesmente vender a ação ou comprar a ação, recomprar a ação e remontar a estrutura. Porque na prática, quando Certo. você é exercido antes do vencimento, você ganha dinheiro, tá? Porque a opção ela Uhum. sempre tem aquele valorzinho do valor extrínseco dela, né? Pode ver Uhum. que, tipo assim, era para a opção custar R$1, mas ela custa 1,2, 1,3. Esse valorzinho é o valor extrínseco que ainda tem de expectativa, de passagem de tempo, etc. Então, quando você é exercido antes do vencimento, e você está vendido na opção e é exercido antes do vencimento, comemora, porque você ganhou dinheiro de graça praticamente, tá? Você pode simplesmente refazer a estrutura e embolsar aquele valor extrínseco da opção. Isso é bem avançado, tá? Uhum. Se vocês aí não estão entendendo o que eu estou falando, não se preocupe, tá bom? Mas aí, cara, respondendo a tua pergunta, na trava, a ideia é justamente não ter esse risco, beleza? E se nada muito fora da curva acontecer, não precisa se preocupar com isso, tá bom? Certo, beleza. Não, tranquilo. E por exemplo, hoje, até na mensagem do tio Uli, né, ele deu a sugestão de que a gente receber 1,05 centavos, né, por cada trava montada seria o ideal. Só que quando eu fui e executei lá a ordem de venda de 311, aí deu uma diferença de 1 cêntimo. Qual é Aí depois eu li, de fato, na mensagem dele que receber menos do que 1,05 cêntimos não compensaria manter a opção. Só que o meu, cara, depois que eu fui fazer, deu 1,04. Ah, não, sem Qual preocupação. é? No, Não, no, no, óbvio, não faz tanta diferença, né? não, vamos lá, isso é importante, cara, porque ainda mais para quem está chegando agora. O que acontece, pessoal? Eu coloco essa banda, né? Essas operações de crédito, agora eu até mudei o texto. Quem é mais sagaz deve ter percebido. Porque antes eu estava colocando também um limite máximo. Eu tirei o limite Aham. máximo e botei só o mínimo. Porque o que acontece? Eu vou até trocar o compartilhamento aqui para mostrar no Profit. O que acontece é o seguinte. Quando a gente monta a estrutura, quando eu dei a recomendação, era mais cedo. E eu sei que nem todo mundo vai estar na frente do computador, não vai conseguir pegar e Isso tudo aí. mais. Então, Aí variou. depois que eu soltei a recomendação, o papel caiu papo de 2%, tá? E aí, Uhum. o que acontece? Como essa é uma estrutura de crédito, se eu monto em determinado momento e o preço do papel começa a virar a meu favor, né? Ou seja, eu estava numa estrutura que eu ganho dinheiro se o papel cair, né? Eu montei e o papel começou a cair, ainda mais do que já estava caindo,
tá? Aí o que acontece? Eu começo a receber cada vez menos, né? O preço da minha Uhum. trava, a trava quando eu montei estava 1,15. Se o papel começa a cair, a trava vai ficando mais barata. Quem for montar depois de mim vai receber cada vez menos, entendeu? E aí por isso que eu boto Isso um aí. limite. Eu falo assim, gente, abaixo de 1,5 não monta mais. Por quê? Certo. Porque significa que já andou, entendeu? Que na prática é o que aconteceu. Quem montou junto comigo Sim. pegou 15, 20% já, só hoje, entendeu? Aham. Óbvio, a gente não deu a recomendação de encerrar, então, teoricamente, está todo mundo no trade ainda. Só que aí, o que eu falo? Cara, já andou, entendeu? Então, assim, Fernando, então perdi, fiquei de fora. Poxa, eu penso duas coisas. Tem oportunidade todo dia, né? Então, assim, não fiquem tristes se você eventualmente não pegar uma call ou outra. Vai ter mais uma cacetada, se Deus quiser, né? Vocês assinaram um produto anual, acho que a maioria assinou o anual. Então, assim, vai Sim. ter oportunidade para caceta ainda. E dois, Aham. nada impede do preço voltar amanhã, né? Amanhã abrir em alta isso aqui e você ter a chance de novo de montar a estrutura, entendeu? Certo. Então, é um pouco isso, é segurar a ansiedade, né? Eu sei que falar é fácil, né? Mas, enfim. E Então, se esse cenário aí, como você está mencionando, acontecer amanhã, eu posso aumentar minha exposição normalmente comprando e vendendo a mesma quantidade, que isso lá na hora do meu aplicativo do XP, ele vai atualizar e vai manter, digamos, ou ele vai montar uma nova estrutura. Não, ele vai atualizar o preço médio das tuas operações, se você Preço usar as médio. mesmas opções, né? Então, por exemplo, Certo. hoje, quando você vendeu por 90 centavos uma e comprou a outra por, sei lá, 10 centavos, aí deu 80 de diferença. Aí amanhã você Certo. vende de novo, mas vende por 94 centavos, a que você vendeu hoje por Ok. 90. Aí ele vai atualizar o preço médio para Vai 92, fazer médio. entendeu? Tá bom. E aí é Ok. só você ver o médio ali da estrutura como um todo depois, entendeu? Certo. No teu controle Certo. pessoal, enfim. Aham. É comum fazer esse procedimento da gente melhorar o nosso preço médio, se tiver oportunidade? É válido? Cara, se fizer sentido para vocês, assim, tecnicamente falando, não existe preço médio em opções, tá? Isso é um negócio que o nego nem fala, porque É. também não é trivial. Mas o que acontece? Aham. As opções, elas têm aquelas derivadas, né? O delta, o gama, o teta, enfim. Então, assim, se eu compro uma opção hoje, ela tem X dias para vencimento, ela tem um delta de Y, enfim, ela tem as gregas dela. Amanhã, Uhum. o delta mudou, o tempo até o Tô. vencimento mudou, a volatilidade mudou. Teoricamente, é como se fosse outra opção, entendeu? Certo. Quer dizer, teoricamente não, na prática é como se fosse outra opção, embora o ticker dela ainda seja o mesmo, né? O código dela ainda Mesmo. seja o mesmo, entendeu? Isso também é conteúdo um pouco mais avançado, mas só para vocês entenderem que, assim, tecnicamente falando, preço médio de opções não existe. As corretoras Uhum. fazem isso, os investidores, os traders fazem esses acompanhamentos nos seus próprios controles, mas, sendo bem Caxias aqui, né? Na prática, como se não existisse. Mas, assim, poder, se você achar que ainda faz sentido, pode. Tá bom. Não, beleza. Pô, obrigado aí pelos esclarecimentos aí. Tamo junto. Até mais. Sucesso aí. Valeu. Nayara, tudo bom? Boa noite. Ô, Ah, Fernando, tá me é. ouvindo? Sempre esqueço que você tá no telefone da tua esposa. E aí, irmão, tudo bom? Tudo jóia? Você tá me vendo ou não? Tô te vendo. Tá. A minha dúvida é referente à venda de call para quem já tem um ativo. Lá você não fala se, exemplo, eu tenho 200 ações da Vale. Eu faço a venda da mesma quantidade, eu faço 50%, Muito boa pergunta. Fica a fica seu aqui. critério, tá? Fica a seu critério. Se você Ah, quiser tá. fazer com toda a posição, não tem problema. Meu único disclaimer é não faça com uma quantidade maior do que a que você tem de ações, né? No caso da venda coberta de calls, tá? Só isso Sim, sim. que eu vou sempre ser bem chato. Mas aí você vê, tipo assim, poxa, eu tenho Vale, meu preço médio de Vale é, sei lá, R$ 80. Eu tô confortável em vender toda a minha posição no 90. Então, eu vou fazer em 200 ações, igual você comentou, eu vou fazer com as 200. Ah, não, eu venderia só a metade, então vou fazer com 100. Aí essa alocação eu deixo livre, entendeu? Eu preferi nem escrever nada para não. Porque aí eu acho que vai muito de cada um, né? Muito pessoal. Tem a galera que é apegada com as ações, Sim. não quer vender nada, mas quer fazer venda coberta. Eu falo, meu, não dá, né? Você tem que topar vender pelo menos alguma parte. Mas a ideia é essa, entendeu? Show.
Não, beleza, show de bola. Só essa dúvida só. Tamo junto. Valeu. Pessoal, acho que a galera que estava na fila aqui, a gente zerou. Deixa eu dar uma olhada no chat. A última live a gente ficou com papo de 3 horas aqui, né? Então, acho que hoje vai ser mais curtinha mesmo. E o Uli ainda entrou de manhã também explicando essa operação da venda da trava de baixa com calls, né? Parte da manhã. Então, acho que muita gente já perguntou para ele também. Eu vi já as mãos levantadas aí, já vou abrir para vocês. Tô só vendo aqui se tem alguma coisa que eu deixei passar. Na verdade, ô Ruama, quer comentar? Eu acho que você estava de olho no chat mais que eu. Tem alguma coisa aí muito importante que eu deixei passar? Oi, é que eu estava acompanhando a maior parte pelo celular, mas uma pergunta que eu vi no chat eu já respondi para o colega. Tem alguém, a Show. Suzane está perguntando assim, em termos de garantia, é mais recomendado CDB ou ações mesmo? Eu sempre acho que CDB é melhor, porque quando você põe as ações em garantia, tem um deságio, né? Normalmente a corretora não interpreta todo aquele valor que você tem como garantia. Vamos supor, tenho R$ 1.000 em Petrobras. Ela não vai alocar R$ 1.000 de margem para você, ela vai alocar sempre menos, porque ela já tem um sistema de deságio. CDB costuma ser 100%, Tesouro Direto, etc, tá? Beleza. A minha dúvida, posso falar? Lógico, manda. A gente volta para o chat depois. Eu ainda não entendo bem as estruturadas. Quando eu comecei, foquei mais em compras a seco. Aí, assim, quando o tio fala sobre as estruturadas, ele dá um exemplo de usar uma diferença de preço de R$ 1, por exemplo, né? Eu sei que você não utiliza o mesmo método e aqui você não usou também tão longe assim de Bradesco, você usou só 2. Mas eu já entendi o racional que eu só preciso torcer para que Bradesco não se afunde mais, e aí Isso. tem vindo bem nesses dias, É. e que o tempo passe. É isso. Mas como que ela estando naquele preço lá embaixo, que é tipo 15 alguma coisa, tu escolheu o preço da trava ali naquela zona que ela meio que estava acumulando? Não, entendi. Você está perguntando basicamente a distância entre os strikes, né? Como que é a seleção das opções em relação à distância entre os strikes. Basicamente é como que você escolhe os strikes, né? E a resposta, Sim. eu particularmente me guio muito pelo delta. Foi até uma pergunta que o colega fez lá no início da live aqui. Ele perguntou, qual delta que você escolhe? Eu acho que ele estava perguntando para venda de call e venda de put. Mas a dinâmica para montar essas estruturas, para mim, é parecida. Por isso que vocês vão ver, tipo assim, Fernando, quando você montou a estrutura em Bradesco, você escolheu 2 opções, que a diferença entre os strikes era 75 centavos. Por que agora em Gerdau está dando R$ 3 a diferença entre os strikes, quase? Porque eu não me guio pelo financeiro ou pela diferença de preço entre os strikes, eu me guio pelo delta das opções, entendeu? Então, tem ativo que tem mais opções, né? Tem mais strikes entre as pernas da trava, tem ativo que tem menos. Então, basicamente é isso, tá? E aí, o delta escolhido varia a depender de cada estrutura, tá? Mas, normalmente, a ideia, tá? A ideia, para vocês não ficarem com regrinha de bolo. Nessas estruturas de crédito, a gente está sempre vendendo uma opção mais cara do que a opção que a gente está comprando. Por isso que é crédito, a gente recebe dinheiro para montar. Se eu estou vendendo uma opção, quando eu vendo uma opção, eu quero vender aquela que tem o maior valor extrínseco possível. Qual opção normalmente tem o maior valor extrínseco possível? Aquela que está bem perto do ATM ali, do at the money, né? Então, normalmente vai ser uma opção com delta 50, 55, 60, né? Depende da minha convicção ali. Se for igual foi Bradesco, eu vendi no delta 60, eu acho. Tava até dentro do dinheiro um pouquinho, entendeu? Então, isso tem um pouco de feeling também, não é assim escrito na pedra, mas na prática eu me guio pelo delta, entendeu? Fernando, e aí qual a opção que você vai comprar? Aí eu compro uma de delta barato, porque eu não estou comprando aquela opção com a intenção de que o preço continue caindo, no caso de Bradesco, né? Eu estou comprando aquela opção só para travar, só para garantir que a corretora não vai me fazer uma chamada de margem muito grande. Então eu quero comprar uma opção baratinha, porque a minha intenção ali não é especular, é só travar para eu fechar a estrutura e ter a margem devolvida pela corretora. Entendeu? Então, acho que sim. Ainda em Bradesco, quando eu vendo, por exemplo, a gente está vendendo put. Put, naturalmente, é acreditando na tendência de queda, mas se eu estou vendendo, eu acredito no oposto, porque eu entrei como lançador, né?
Isso. Então, eu acredito que ela vai subir. Então, a ideia é que no final, essa trava, a gente ganhe pela parte vendida. Isso. Na verdade, A o que vendida vai acontece? ficar mais. Foi até uma pergunta que um outro cara tinha feito no Black lá, mas ele perguntou de Gerdau. Eu vou falar para Bradesco, não tem problema nenhum. É, ele perguntou assim, é como se ele tivesse perguntado, Fernando, mudando para Bradesco, né? É como se ele tivesse perguntado, pô, você fez uma trava de alta com puts, por que não comprar uma call? E é uma pergunta muito boa. E a resposta é, porque o perfil da operação é diferente. Se eu faço uma trava de alta com puts, uma estrutura de crédito, primeiro, eu recebo para montar. Segundo, o tempo está a meu favor, né? Se não acontecer nada e o tempo passar, eu vou embolsar aquele dinheiro, aquele prêmio das opções e vai dar certo a minha estrutura. Se eu compro uma call, primeiro, sai dinheiro da minha conta, estou pagando para comprar a call. Segundo, o tempo está contra, porque se o tempo passar e o preço não subir, a minha call vira pó. Então, a ideia quanto ao direcional, beleza, a gente quer que o preço suba, mas o perfil é totalmente diferente, entendeu? Entendi. Beleza. Eram essas minhas dúvidas por enquanto. Obrigada e Show. parabéns aí pelo Eu trabalho. tenho certeza que essa dúvida é a dúvida de um monte de gente que não tem coragem de perguntar. Mas beleza, valeu. J. Oliveira, beleza? Boa noite. Só acho que o teu tem que tirar o mudo, que eu não tô te ouvindo, pelo menos. Ou então trocar de microfone. Beleza. Daqui a pouco você volta, sem problema não. Doutor Gustavo. Fala, Fernando. Beleza? Boa noite, primeiramente. Tá me ouvindo bem aí? Claro, como água. Cara, eu hoje, a hora que você lançou ali né, a entrada ali, a operação, eu entendi errado, cara. Aí, o que que eu entendi? Eu entendi que o máximo que a gente poderia entrar era até 1,5. Quando eu fui entrar, tava 1,3. Daí eu entrei e deixei lá, entendeu? Tá bom. Deixei lá e, assim, daí agora que eu ouvi você ficando, assim, putz, se eu soubesse que era para entrar mais alto, teve uma hora que ela tava 1,13. Eu fiquei olhando assim e falei assim, não, agora não é hora não, vou esperar ela cair mais. Não, está tudo bem, cara. Vivendo e aprendendo. Mas ficou claro agora? Agora ficou claro. Sempre o valor que você lançar lá é o valor mínimo, né? Isso, é tipo assim, cara, menos que isso, aí eu acho que já não faz mais sentido. Assim, putz, se você leu lá o racional e você acredita no que eu escrevi e acha que faz sentido e fala assim, não, pô, quero embarcar ainda assim. Aí o certo era você escolher outro par de opções, ao invés das que eu escolhi, entendeu? Porque você vai conseguir montar uma operação melhor, sabe? Por isso que eu falo Então, que cara, é importante fazer o isso, marco zero e tudo mais. Porque na prática é isso. Não é que a operação não faz mais sentido, é que não faz mais sentido com aquele par de opções, entendeu? sim, isso daí era uma outra dúvida minha, porque a minha intenção, né, na sala de criptos, por enquanto, é ter mais segurança, mas a minha intenção é, com o tempo, fazer tudo isso aí sozinho, tipo assim, eu olhar, né, um ativo assim, eu olhar e falar assim, cara, eu acho que aqui é uma boa oportunidade, sei lá, uma call a seco, uma put a Uhum. seco, uma trava de alto, uma trava de baixo, uma borboleta, não sei. Mas e a minha, assim, a grande questão é essa, entendeu? É gerar essa confiança de fazer sozinho, para não ficar tão dependente, né? Porque eu Uhum. acredito que quem sabe fazer entende o porquê está fazendo. É a mesma coisa, eu até brinco com os meus clientes, né? Se você quer sentar comigo para conversar sobre o processo comigo, a gente senta e conversa, mas você não vai entender nada. É isso, cara. Não, eu acho que até tem muita gente aqui na sala, não aqui na live, não sei, né? Mas tipo, na sala eu tenho certeza que tem. Muita gente que sabe pra caramba, mas o cara às vezes não tem tempo. Enfim, ele gosta de ver uma sugestão para ele avaliar se faz sentido ou não, entendeu? Tem gente que gosta e, puta, faz sentido, o cara vê valor ainda assim. Mas se fosse vocês, no lugar de vocês, eu faria isso também. Eu ia querer embarcar para tentar entender o racional por trás das coisas, por que fazer, quando fazer. Entendeu? Acho que é muito válido mesmo. Sim, antigamente, até deixar até um breve depoimento, antigamente eu operava muito no gráfico de 15, que é as Uhum. operações curtas, né? Operações curtas, mas assim, teve operação minha que eu saí de 8 centavos para 80 centavos, entendeu? Mas assim, foi 3 dias de operação.
Mas assim, até o momento que eu vi que aquilo ali eu estava fazendo, mas eu estava fazendo assim, cara, eu estou fazendo, mas eu não estou entendendo o racional por trás. Eu estou sabendo ler o gráfico, mas eu não estou sabendo o racional. Eu quero entender o racional para eu poder fazer isso com segurança. Boa. Essa operação de E hoje foi uma aí? operação bem técnica mesmo, assim, bem price action. Não teve nada fora isso motivando, não. Até agora tá indo Mas é bem. engraçado. Vamos ver se amanhã e amanhã é sexta ainda, não, amanhã é quinta, Não né? é quinto, mas enfim. Então, tem 2 dias ainda aí essa semana para ver se a operação desenvolve bem. Acredito que vai dar para gente sair É, com um lucro bom. não, mas beleza, então, Fernando. Obrigado, viu, cara? E como sempre, parabéns pela assertividade. Vamos Como lá, tamo sempre, junto. parabéns mesmo. A gente já falou, eu vou repetir isso toda vez, cara, mas a gente vai errar ainda. Então, Não, gente, eu sei que vai. Eu errei hoje uma de cripto, aí, sozinho. é isso. É importante, Ela desceu vou frisar 20%, isso toda vez. Quando eu errar, não pode ficar puto comigo, né? É isso. ela desceu 20%, daí eu vendi, que eu falei assim, putz, 20% não dá não. Passou meia hora, eu entrei nela de novo, comprado, ela cresceu 20%, devolveu tudo que eu perdi. Normal. É isso, cara. Faz parte do game. Vamos que vamos. Deus, obrigado, até mais. Valeu. E aí, Jota Oliveira, será que agora vai? Ixi, será que só eu que não escuto ele? Vocês escutam? Eu não escuto. Tá sem som. Opa, agora foi, hein? Ah, não, acho que foi outra pessoa falando que tá sem som. Querido, se você quiser escrever, eu leio aqui também e te respondo. O Fernando. Oi, oi, oi. Tá ouvindo? Ouvi agora. Você me ouviu? Eu tô ouvindo, mas eu acho que eu tô ouvindo o Ivan, não o Jota Oliveira. Segue aí, então. Enquanto ele vai escrevendo aí, eu sou novato. Acho que você está me escutando aí, né? Tô te ouvindo, Ivan. Eu queria saber ali no Profile, né? Quando você abriu na opção, se você mostrava para mim como que se faz a compra, porque hoje eu fiz a compra das duas opções e eu não manjo nada, estou aprendendo, viu? Aqui Até muita coisa que vocês você diz muita coisa que vocês falam aí para mim em inglês, né? Mas Relaxa, cara, isso é assim mesmo. hoje eu consegui comprar a 346, mas a 311 eu não consegui comprar porque apareceu uma mensagem, eu vou até ler para você. Agora aí nessa tela, quando você coloca o nome da ação lá em cima, você precisa discriminar do jeito que ela é ou só essa GGBR4 aí. Assim tá bom, é só aí você compra pelo strike? Então, vamos lá. Vou até fazer do início aqui, porque tem gente que não sabe nem chegar naquela tela, tá? Então, quem tem o Profit, opera pelo Profit, tá? É aqui opções, estratégias de opções. Aí ele vai abrir a tela, essa aqui. Provavelmente não vai ser GGBR que vai aparecer alguma outra. Eu vou até fechar aqui tudo, fechar tudo mesmo. Fecha, fecha. Ele nem deixa eu fechar. Fecha, pronto. Opções, estratégia de opções. Aí veio com Bradesco. Vai vir com algum papel aleatório aqui. Não, provavelmente não vai ser o que você quer. Aí você vai só digitar o ticker da ação. Da ação, tá? Não é da opção, não. GGBR. Aí deve aparecer essa tela meio que assim, só com os vencimentos. Esse vencimento que eu sugeri é o vencimento de dezembro, né? Então é o 16/12 aqui. Quando você clica, ele expande e aí aparece os strikes e os códigos das opções, né? Então à direita estão as puts, à esquerda estão as calls, beleza? Aí, para comprar e vender, de fato, por aqui, tá? Foi X311, né? Que a gente... Não, foi com calls. Foi a L311, se não me engano, e a L326, não é isso? Você vê quando você passa... Quando você... 346. Isso, obrigado. É até bom que vocês vão ver como é que funciona. Ó. Quando eu passo o mouse, aparece o Vzinho de venda e o Czinho de compra. Se eu der um clique, ele já vai colocar o lote mínimo, que é 100 e 100. Aí, por exemplo, eu botei errado aqui. Botei na 326, o Ivan me corrigiu e falou, não, é 346. Se eu clicar e arrastar, ele deixa eu levar até o strike certo, tá vendo? Isso aqui não executou, tá? Eu não fiz nada ainda. Eu só selecionei as opções.
tá aqui embaixo para eu confirmar, etc. Se eu der o enviar ordem aqui, é que ele vai fazer de fato, tá? Aí se eu der o enviar ordem, vai aparecer um negocinho para confirmar e aí vai mandar para a corretora. Aí, o que pode acontecer? Tem muita gente que está tendo problema com as respectivas corretoras de não conseguir executar a venda da opção, né? A corretora está travando a parte vendida, seja por garantia, seja por perfil de risco, seja por deficiência operacional da corretora, na corretora não deixa fazer venda de opção, enfim. Então, o que a gente tem sugerido para todo mundo? Quem está operando por XP, BTG, Rico, essas corretoras que têm assessor, perturbar o assessor para entender por que não está deixando vender a opção, tá? E ver o que tem que fazer para resolver. Quem não tem assessor, ligar lá na mesa ou no atendimento e perguntar o que tem que fazer para liberar a venda de opções também, tá? Porque isso é uma coisa que a gente não tem como resolver por vocês. Vocês têm que resolver com a corretora de vocês, entendeu? Eu queria muito poder resolver, mas eu não posso. Isso é realmente operacional da corretora, tá? E aí pode ser várias coisas, como eu falei. Pode ser o Suitability, que é aquele formulário que você preenche quando você abre conta na corretora, e aí ele te dá o teu perfil de risco. Normalmente não é isso. Normalmente é só uma trava operacional da corretora, que não está deixando vender a opção, tá? Tem corretora que não está nem linkada com o Profit, né? Se não me engano, a Clear não roteia a ordem de opção ainda pelo Profit. Então, as pessoas têm que fazer pelo home broker da Clear, que tem aquele robô lá, o pitch da Clear e tudo mais. Então, isso varia de corretora para corretora, tá bom? Mas, basicamente, é isso. E aí, assim, Fernando, não fiz a venda. E agora? Cara, você está montado em outra estrutura, né? Se você não fez a venda, você está só comprado numa call. Então, é outra coisa totalmente diferente, né? Entendeu? Fernando, você selecionou 2 call aí, mesmo que é compra e venda, é 2 call mesmo? Essa estrutura você vende uma call mais cara e compra uma call mais barata. Aí você faz uma trava de baixa com calls. Eu estava tentando fazer, mas eu estava digitando conforme ela entendeu? Lá em cima, mas não estava abrindo de jeito Não, nenhum. nessa tela aqui não vai abrir, não. Aí, se você quer digitar o ticker completo da opção, aí você pode usar isso aqui, ó, que é a boleta de compra e venda. Então, você vai abrir a boleta de compra aqui, aí você vai digitar a opção que você vai comprar, que era a... Pessoal, a minha memória não é boa, tá? Então, não reparem. Você vai comprar GGBR L346. Então, você ia vir aqui e digitar GGBR... Opa. Digita aqui, ó, GGBR L346. Aí ele vai abrir o gráfico da opção. Aí você vem aqui na boletinha de compra e ele vai deixar você comprar a GGBR L346, tá vendo? Aí depois você troca para GGBR L311, né? Se não me engano. Aí você vai na boletinha de venda, que essa daqui é a que você vai vender. Entendeu? Só que assim, tá vendo? Eu dei vários cliques, vários passos, demora mais, né? E a gente sabe que o preço da opção tá variando ali a cada segundo que a gente está demorando aqui. Por isso eu gosto tanto de usar o estratégia de opções aqui, porque eu já monto tudo de uma vez só, já executo, ele já vai executar tentando fazer com aquela diferença lá que é a que eu quero, né? Aquele spread, né? Então, por exemplo, fazer por aqui agora de novo, para vocês entenderem. Bom que essas aulas estão gravadas também, depois já dá um curso aqui. Então, ó, eu vendo a 311 e eu compro a 346. Aí, ó, ele vai falar aqui, custo-alvo, 48 centavos, porque foi o último preço que saiu ao mercado no leilão. Se eu quero executar 45 centavos, que é recebendo menos, enfim, não faz sentido, né? Mas se eu quiser executar 49 centavos, que é recebendo 1 centavo a mais, eu vou enviar a ordem e o robô do Profit vai ficar tentando pescar as opções ali até bater essa diferença de 49 centavos, entendeu? Então, eu gosto de usar assim. Na verdade, o melhor lugar para fazer assim, para pescar ordem, nem é aqui no Profit, é usando o PNT, mas aí vai ser uma outra aula, tá bom? Que o PNT é um outro programa, enfim, mas não quero confundir mais a cabeça de vocês, não. Ficou claro, ô Ivan? Respondi a pergunta? Deixa eu perguntar outra coisa, né? Quanto maior o valor, é melhor, é isso? Nesses casos de estruturas de crédito, quanto maior a diferença aqui, mais a gente vai estar recebendo, tá? Só tem que tomar cuidado, porque às vezes você está montando, por exemplo, é importante falar isso também. Vamos supor, Bradesco aqui, né? A gente montou a estrutura de crédito, o preço estava aqui sei lá, 15,50, não lembro exatamente o preço. Aí você estava recebendo, vamos dizer, R$1.
se a gente montasse junto aqui. Aí você entra 4 dias depois, você vê que você está recebendo 1,50. Aí você fala, nossa, melhor, né? Estou recebendo mais. Mas você vai estar recebendo 1,50 porque o preço vai ter caído para caramba. Aí a pergunta é, será que ainda faz sentido montar a estrutura? Né? É isso que a gente tem que ter, esse discernimento é importante, entendeu? Sempre que você estiver recebendo mais do que o que eu sugeri, é porque o preço foi contra mim, depois que eu dei a recomendação, entendeu? Aí é uma questão de olhar e falar, poxa, ainda faz sentido essa recomendação do Fernando? Ah, ainda faz, ainda acredito que vai acontecer esse movimento que ele está esperando que aconteça. Ou então, não, acho que o Fernando errou, esse movimento não vai acontecer, então não vou executar, entendeu? Entendi. Uma eu consegui comprar, a outra eu não consegui comprar porque aparecia essa mensagem assim, ó, Você está controle de vendendo, risco. tá? Uma opção você está vendendo e a outra você está comprando. Provavelmente você comprou a que tinha que comprar e não conseguiu vender a que tinha que vender. Isso. Essa que eu não conseguia, aparecia a mensagem assim, ó, sem limite de venda descoberta para executar essa ordem. Isso. Por quê? Porque a tua corretora não entende que isso não é uma venda descoberta. Isso é uma estrutura com opções travada. Entendeu? A tua corretora está interpretando que você está fazendo uma venda descoberta, que não é o caso. Tá? Você está fazendo uma estrutura com opções. Esse que é o problema. E aí ela está dizendo que você não tem limite para fazer essa venda. Limite é dinheiro, garantia. Porque eu não fiz igual você assim, no Profile, ela junto, eu fiz ela separada na boleta. Uhum. Por isso que eu falo para executar a compra primeiro, porque qual que é a corretora? Vamos lá, vamos falar o português claro aqui. Qual que é a corretora? Genial. Genial. A Genial não está entendendo que você está comprado na outra opção já, e quando você está fazendo a venda, você está montando uma estrutura com opções. Ela está interpretando as duas pernas separadamente, e ela não enxerga que você está comprado em uma opção, entendeu? Tem corretora que enxerga isso e já interpreta que é uma estrutura. Ela vê que você já está comprado numa opção, que você está tentando fazer uma venda de uma outra opção nas mesmas quantidades, e ela fala, opa, esse cara está montando uma trava. Não preciso interpretar isso como uma venda descoberta, porque não é uma venda descoberta, é uma trava com opções, entendeu? Tem que dar uma ligada lá na Genial e pedir para eles liberarem isso aí para você, ou perguntar o que você tem que fazer para conseguir executar essa venda, entendeu? Eu faço sempre assim, igual você coloca. Quando você lança o sinal, eu faço do mesmo jeito para ver se eu consigo, né? Porque eu não entendo muita coisa, né? Mas eu sei fazer o copiar e colou até eu entender porque eu estou estudando, né? Daqui a pouco você vai estar craque, cara, tenho certeza. Eu vou sim, em nome de Jesus. É isso, conta comigo. Deixa eu aproveitar e te perguntar, né? Por exemplo, assim, eu estou no aplicativo aqui da XP e eu comprei 600 opções de cada, né? E nela tá escrito assim, tem um saldo negativo na XP e tem um saldo positivo, certo? Uhum. Aí eu perguntando para você, o saldo positivo é o que eu estou ganhando atualmente? O que está assim, ó, tem 592 negativos. Não entendi a pergunta. A pergunta é muito boa também. Para você ter certeza do que você está ganhando de fato, soma os dois. Soma o negativo com o positivo. Aí, se tiver positivo ainda esse saldo, é porque você está ganhando. Se tiver negativo, é porque a gente está perdendo ainda, entendeu? Então, porque o negativo, eu estou com o negativo de 592, certo? Beleza. E o verde eu estou de R$100. Então, na prática, é porque é foda porque a corretora, às vezes, ela inverte também. Pode ter caso que vai estar negativo 400, mas é porque você está ganhando 400. Porque ela interpreta que quando está vendido é negativo. Cara, isso é uma bagunça. Confunde pra caramba a cabeça mesmo. E isso também varia de corretora para corretora. O ideal é tu fazer o agregado Você ali. fala assim, e quando você fala assim que no movimento você já vai ganhar, acho que 105, né? Só por você fazer, é isso? Eu não entendi. Se puder repetir, Ivan, por favor. Quer ver? O preço de entrada, receber pelo menos 105 para trás, deixa eu ver. Isso. Você vai receber R$105 no ato da montagem. Isso. No ato que eu fazer essa montagem, eu vou ganhar 105. Isso. Vai entrar R$105 de crédito na tua conta, só que você tem que lembrar que quando a gente for desmontar essa estrutura, a gente vai precisar pagar para desmontar. E aí, se eu pagar qualquer coisa menor do que 105, eu estou lucrando. Se eu tiver que pagar mais que 105, a gente está no prejuízo, entendeu? Essa é a dinâmica dessas estruturas de crédito. Então, por exemplo, assim, se eu estou negativo 592 e positivo 100, eu estou tomando prejuízo de R$5. Seria isso.
É, É porque no aplicativo está exposição total da carteira. Eu estou com 592 negativo e assim, 100 reais positivo. é que como você não conseguiu montar a segunda parte da estrutura, eu acho que não faz... Não, mas eu não consegui no Profile, eu não consegui. Aí eu corri para XP e montei lá. Ah, tá, entendi. Essa Não, que eu então estou te beleza. falando, ela está montada certo. Qual que foi a diferença de preço entre as duas opções que você conseguiu pegar? 1,5 ou menos? Eu não entendo se é 1,5. Eu pego, porque eu comprei uma a 142 e a outra a 37. Uma coisa assim. Então, é quase isso, eu não fiz a conta de cabeça aqui não, mas cara, porque você tá no lucro, porque o preço de Gerdau só caiu ao longo do dia, então esses R$ 400 aí é lucro. Tá bom, Fernando. Obrigado. Deus abençoe Beleza. você pelo trabalho. Viu? Tamo junto, tamo junto. Eu acho que eu tinha te escutado, querido, e eu não sei teu primeiro nome, o J. Eu? Oliveira. Aí, agora foi. João. João, e aí, João, boa noite, cara. João Ricardo. Beleza? Tudo bem, profeta? Então, putz, faz isso não, cara. Mago das opções. Ai, meu Deus, eu quero ver o que vocês vão falar na hora que a gente errar, porque se eu errar 3 seguidas, o nego vai querer a minha cabeça aqui. Profeta também erra, pô. É. E aí, como é Tudo que bem, tá? cara? Tudo bom. Joia. Então, hoje estava na agulha ali, você mandou para fazer a operação, eu fiz, mandei bala e de novo travou. Aí a minha é touro, tá? Tá. Já tinha ligado lá, quebrei o pau, né, que você orientou, falei com os caras lá semana passada. Fala que vai trocar de corretora, pô. Os caras só entendem quando Não, fala assim. eu falei com o assessor lá, a resposta é simples, ele disse que a Toro não tem essa função disponível, né? Que tem que fazer então, pela mesa. Pela mesa, bom, eu ia falar um palavrão aqui. E tem a taxa, né, cara? 0,5% ali. Enfim, isso. acabei não fazendo, né? A XP faz isso tranquilo, cara? Faz. Ou vai ter BTG, essa questão XP. também? Não, faz, cara. Assim, puta, de novo, né? Não tenho conchavo nenhum com nenhuma delas. Mas eu nunca tive problema com BTG e XP nessas estruturas e tudo mais. Então, arma na minha cabeça, Fernando, recomenda uma corretora agora. Eu ia falar XP e BTG, entendeu? São as mais maduras para operar opções. Então, A Necton eu sei que também está bem avançada. como é que chama? XP, BTG, Necton, as três eu sei que estão bem avançadas. Eu sei que Tá. tem muita gente aqui na sala que está... exatamente, o Marco até falou, a Necton é do BTG. Aí a Rico e a Clear são da XP, então tudo aí, enfim. Eu já abri na XP e vou mudar para lá, porque você vê, eu entrei lá no WhatsApp, fiquei com os caras, me deram uma canseira, aí de repente eu xinguei lá, beleza, tá liberado. Quando eu fui olhar, já tinha passado o valor, É isso. Enfim, né, cara? E a gente fica foi, se sentindo uns louca, né? Tem que fazer na hora, né, cara? E Exato. aí a gente fica explicando, eu não sei também muito, né? Não, e vai ter hora que né? você isso é o que mais irrita. Vai ter hora que você vai estar falando com os caras da mesa, da assessoria, aí você fala, não, eu quero vender tal opção. Aí o cara não vai entender o que você está fazendo, vai falar que não dá. Dá vontade de enforcar o cara, entendeu? Eu não tenho muita paciência com isso, não. E quando eu mando a operação pelo Profit, ele faz a compra, né, da opção, e aí a venda ele não conclui. Aí fica lá comprado ou executado, e aí dá o desespero, né, e agora, né? Aí começa toda... Não, isso é a pior coisa, porque aí é o que eu mostrei aqui mais cedo. Na prática, você montou outra operação. A estrutura é outra, o perfil é outro, enfim, é tudo diferente se você ficar só em uma perna, entendeu? A estrutura não foi pensada para ser executada pela metade. Então não dá para a gente ficar contando com esses caras desse jeito pela metade, porque eu vou tomar pau uma hora aí, né? Então, isso aí que o Levino até falou no chat ali, o pitch da Clear é tranquilo para fazer trava de alta e de baixa. O pitch da Clear realmente não é igual ao Profit, mas é um negócio ali meio acochambrado, mas que funciona, entendeu? Então, poxa, eu estou aprendendo, não quero pagar taxa nenhuma. A Clear funciona, pelo menos, nesse aspecto. Aí vai ter outros problemas lá, tipo, não aparece todos os strikes, não aparecem todas as opções, mas assim, no fim das contas, nenhuma delas é perfeita, tá? E eu sei dessas limitações também. Na hora que eu monto aqui as coisas para passar para vocês, eu penso nisso. Só que, por exemplo, essas duas últimas que a gente montou travar, as três últimas, Petrobras, Bradesco e agora Gerdau.
eu não tinha como fazer sem ser travado. Eu achei que era melhor, que não era saudável fazer de outra forma, entendeu? Por isso que a gente fez assim. Eu acho que é bom também, porque meio que obriga vocês a resolverem esses problemas com as corretoras de vocês e, enfim, fica todo mundo mais maduro e mais completo como operador. Então, porque aí eu fui para Toro, porque por causa do Profit, é gratuito, você compra lá um mini índice lá, beleza. Então, fui nessa, né? Mas o que eu preciso mesmo, que é fazer a operação, não consigo, então eu prefiro pagar o Profit. Não, mas E nas ter outras também tem isso, cara. XP e BTG tem isso também, de operar um contrato. Todas têm, cara. Quase todas Então, têm. Todo mundo. Cara, é o que eu falo. Corretora, a gente é o cliente da corretora. Essas paradas de cobrar taxa por plataforma, isso é commodity. É igual maquininha de cartão, que todas elas reduziram a taxa e no fim é uma guerra predatória. Corretora é tudo igual também, entendeu? Eu cobro R$1. Se uma começa a cobrar R$1, todas as outras têm que cobrar R$1 também, porque senão todo mundo vai para que cobra R$1, entendeu? Então, todo mundo meio que oferece as mesmas coisas nesse aspecto. tá certo. Deixa eu tirar uma dúvida com você, cara. Porque, assim, grosso modo, quando a ação está subindo, você vai para call. Quando está caindo, você vai para put, né? E aí você monta a trava. Eu tenho uma dificuldade de entender a trava de alta ou a trava de baixa. Por que faz essa jogada por exemplo, a de hoje, né? Ela estava, pelo que eu entendi, ela subiu, depois ela vai fazer o movimento de queda. Na minha cabeça, então eu tenho que ir para put. Por que a gente vai na call e faz a trava? Só dá essa. Porque pensa o seguinte, é o que não, eu entendi. É porque pensa o seguinte, eu até comentei isso na resposta anterior que eu dei para Ruama, eu acho. Se eu faço, por exemplo, assim, eu acredito que o preço da ação vai cair. Como que eu posso me beneficiar da queda do preço da ação? O jeito mais óbvio, comprar uma put, né? Através de opções, né? Eu poder, pode vender a ação. Beleza, mas através de opções, né? Jeito mais óbvio, comprar uma put. Qual que é o segundo jeito? Podia vender uma call, né? Qual que é o problema de vender uma call? Que eu vou tomar uma chamada de margem grande e meu risco é ilimitado, né? Porque se o preço do papel subir, for contra mim, eu vou me estrepar, né? Acho que todo mundo entende já como é que é o esquema da venda de call. Então, como que eu limito esse risco? Eu compro uma outra call mais baratinha só para travar. Quando eu faço isso, vira uma trava de baixa com calls. Quando eu vendo uma call mais barata do que a call que eu estou comprando, entendeu? Então, na prática é isso. Por isso que eu tô... na prática, isso é o operacional. Aí você vai perguntar, tá, Fernando, e por que você está fazendo uma trava de baixa com calls ao invés de só comprar uma put? E aí eu emendo naquela resposta que eu dei para a Ruama. Uma questão de perfil de risco da operação, perfil como um todo da operação. Quando eu só compro uma put, eu pago para montar e o tempo está contra mim. Quando eu monto uma trava de baixa com calls, eu recebo para montar e o tempo está a meu favor, entendeu? Fernando, então sempre é melhor montar uma trava de crédito do que só comprar uma call ou uma put? Não, depende da volatilidade, depende do timing, depende de várias coisas, entendeu? Nessas especificamente falando, essas últimas 3, a gente preferiu entrar travado do que entrar comprando opções a seco. Entendeu? Que foi o contrário do Bradesco. Como o Bradesco já estava em queda, a gente fez uma trava de alta, né? Foi usando o contrário puts. dessa, né? Exatamente. Usando put, tá. E mais uma, quando a gente for desmontar, você já falou isso da outra vez, mas eu ainda não desmontei. Eu tenho que fazer a operação inversa, que você coloca lá, como desmontar? Você compra o que você vendeu e você vende o que você comprou? Exatamente. Isso tem que ser feito a operação também, né? Então, você não vai lá clicar com o botão direito e nas propriedades ali e encerrar a operação. Não é nada disso, né? Funciona também, é a mesma coisa. No Profit ele vai fazer automático se você fizer isso. Tem um botãozinho lá de encerrar, tem um botãozinho de rolar. Se você mandar encerrar, ele vai só zerar tudo, né? Vai recomprar o que está vendido e vai vender o que está comprado. Aí vai zerar a custódia, acabou a operação. Você tem um outro botãozinho que é de rolar. Aí ele encerra nesse vencimento e abre a mesma operação no vencimento seguinte. Mas aí é outra coisa. Quando eu faço isso, eu tenho que fazer uma para cada um, ou ela, como ela está amarrada numa na outra, ela já mata as duas ao mesmo tempo? Se tu fizer no Profit aqui, ele vai fazer ao mesmo tempo já. Mas você pode fazer individual também. Você tem como abrir ali e fazer individual, só que aí você vai ficar desperrado. É bom Não, eu fazer de faço uma na vez só. hora, né? É isso. Tá, então eu só isso já resolve a questão. Isso. Tá. E, cara, o que eu fazia, tá? Que quando eu ainda não era analista e podia operar a opção, né? Eu sempre, cara, sempre eu ficava olhando, porque toda corretora tem uma aba de custódia.
Eu sempre ficava olhando se a minha custódia estava certa. Então, por exemplo, mandei zerar uma operação. Eu ia lá na custódia e via se estava tudo zerado, entendeu? Acabei de montar uma operação. Eu ia lá na custódia e via se estava tudo certinho. Porque às vezes não executa alguma coisa e você não percebe, entendeu? Então eu era muito chato com isso. Eu toda hora olhava lá se estava tudo certo. E para mim, valia o que estava na custódia. Se eu visse alguma coisa que estava diferente do que era para ser, tipo assim, o Profit deu uma mensagem, na custódia está diferente. Era telefone no dedo já, ligando pro atendimento para saber. Falava, e aí, como é que tá aí para vocês? Arruma aí para mim. E era assim, entendeu? Eu fiz isso no Bradesco. Quando eu comprei, ele não deixou fazer, né? Eu tive que fazer na mesa, e aí mostrava no Profit, mas estava meio esquisito. Eu liguei mais umas 2 vezes para os caras, meu, tá certo isso aí? Porque eu tô vendo, não, tá certo e tal. Mas eu também fico olhando, né? Hoje mesmo eu mandei lá a sua dica e só fez uma perna, não fez a outra, eu já cancelei tudo. Então não quero mais, enfim, já não fiquei nessa de esperando, né? Tá bom. E assim, qual que é a sua perspectiva para o Bradesco? O que você Eu, acha? Porque eu acho que vai subir ainda, cara. você acha Continuo na que você operação. está esperando quanto? Porque estava em 19, né, mais ou menos, agora está em 14. Quando que você Ah, encerraria? cara, assim, eu particularmente não tô muito preocupado, não, viu? Eu recebi algumas mensagens já da galera falando, que Bradesco tá tirando meu sono. Eu falo, meu, calma, cara, as coisas tem 20 dias ainda pra operação andar, entendeu? Tipo, só de ter parado de cair, tá sustentando nesses 15, 20 aí. Eu já tô, assim, não vou falar aliviado, porque eu não tava preocupado, mas, Sim. tipo assim, eu tô confiante na operação, entendeu? Mas na sua cabeça aí, quando subir para 17, 18, 16, o que você vai Eu acho que estar pensando? eu acho que ele tende a encontrar com a média mais curta. Só que assim, a cada dia que passa e o preço não sobe, a média vai caindo. Então, Tá, o encontrar com a média não necessariamente é o preço subir, pode ser a média cair também. Mas eu acho que o preço de equilíbrio está na faixa dos 16 ali, entendeu? Eu acredito que vai buscar esse preço. tá bom, eu também estava nesse valor aí. Beleza, então, profeta, fechou do meu lado aqui. Valeu, querido, tamo junto. Um abraço, cara. Luiz Rodolfo, boa noite. Fala, Fernando. Boa noite. Consegue me ouvir? Consigo, cara, tudo bom? Show de bola, cara. Cara, parabéns aí pela comissão da sala aí. Consegui pegar as 2 operações de Bradesco e Gerdau. A minha dúvida é bem básica mesmo, coisa rápida. A gente vai fazer alguma operação também utilizando o high-low, o indicador? Ou mais Cara, price action mesmo? eu uso também, tá? Não tá na tela aqui não, mas eu uso também. Eu só ainda não, a gente não encaixou nenhuma ainda de tendência, né? Pra pegar, seguir tendência e tudo mais. A bolsa não tá fácil esses dias, cara, pra ser 100% sincero, tá uma merda. Mas a gente vai fazer sim, cara, tá bom? Só não teve nenhuma ainda não, Entendi, mas vai ter, se Deus quiser. entendi. Agora, deixa eu fazer ainda nesse assunto. Eu vi que na sala de cripto eles sempre estão postando lá automatizado, virou a tendência ou continuar a tendência. Se a gente fosse usar o high-low nas ações, faz sentido a gente, sei lá, traçar uma linha de tendência de alta, LTA e acompanhar o high-low e se operar na compra, alguma coisa aliada ao high-low ou só a inversão mesmo dele? Não, faz sentido também seguir tendência, faz sim. É que, enfim, é o que eu comentei, né? Desse último evento aí de eleição, não tem sido fácil. Então, a bolsa brasileira já está muito barata há muito tempo, né? Então, vou olhar tendência. Se eu fosse olhar tendência, eu ia estar vendendo a maior parte dos papéis. Só que eu não quero vender quase nenhum papel, porque está tudo muito barato do jeito que eu enxergo, entendeu? Esse viés também é ruim. Então eu tô Entendi. sendo bem chato aqui, bem seletivo com as operações, entendeu? Por isso que o pessoal falou assim: poxa, tem pouca operação. Eu falei assim: meu, vocês querem ganhar dinheiro ou vocês querem fazer operação? Então eu tô sendo bem seletivo aqui realmente para tentar só entrar na boa com vocês, porque como eu falei, não tá muito fácil de operar, não, tá bem chato essa bolsa. Isso mesmo. Beleza, meu velho. Abração. Tamo junto. Valeu. Próximo aqui é o marido da Nayara. Ô, Fernando, só uma dúvida que surgiu. Fala. Que você comentou da operação de hoje.
Eu também não tenho muito tempo, então sempre quando apita eu paro, vou lá, faço compro ou faço a trava, o que você manda lá. E esses tempos atrás chega de noite, eu fico estudando, fico vendo gráfico, então fico analisando. E eu vi uma aula, não lembro se foi do tio, eu não lembro de quem foi, que é uma operação que existem ativos que andam graficamente iguais, paralelamente, assim, né? Tem uma semelhança gráfica. E hoje, depois que você mandou essa operação, eu fui olhar tanto a GGBR quanto a Goal, né? Goa. Uhum. E eu vi uma aula, vi um vídeo que tem uma operação que você faz, essa que você fez, que você recebe você recebe isso, o crédito dessa opção, que é uma operação de crédito, e você usa parte desse crédito para, nessa tendência que a gente está apostando na queda, compra uma opção a seco de put, no caso seria, dessa outra que é graficamente, que anda sempre paralelo uma com a outra. Não sei se isso é uma operação que você vê futuramente, se você deu para entender o que eu quis dizer. Entendi. Assim, o que acontece? Eu falo muito isso com meus alunos, cara. Opções são um instrumento, no fim das contas. Elas não são um fim nelas mesmas, né? O que eu quero dizer com isso? A gente pode usar as opções para fazer praticamente qualquer coisa. Então, long short, por exemplo. Eu vou comprar uma ação e vou vender outra porque elas estão correlacionadas, né? Seja por cointegração, seja por correlação, seja por qualquer outro método de long short que vocês conheçam. Eu poderia pegar a ação que eu estou comprado e comprar call, ao invés de comprar ação. Pegar a ação que eu ia vender e comprar put, ao invés de vender ação. E aí você começa a, né, fazer praticamente qualquer coisa com opções, entendeu? Quando você começa a dominar e partir desse pressuposto que você pode substituir praticamente qualquer coisa por operações com opções, entendeu? Então, na prática é isso. Conforme você vai dominando o instrumento, você começa a usar ele ali a bel prazer, né? E o bom é que dá para você operar sempre travado, dá para você operar sempre com risco limitado, dá para você se alavancar. Como assim, Fernando, se alavancar? Você gastar menos do que você gastaria se você estivesse fazendo de outra forma, aquelas operações. Então, para eu me expor à queda de Gerdau hoje, por exemplo, se eu fosse operar short na ação, eu ia ser chamado margem, né? Eu tomei uma chamada de margem muito menor, fazendo com opções, eu recebi dinheiro para montar, enfim. Eu acho que abre um leque ali de possibilidades infinito quando você domina esses instrumentos, entendeu? E é importante a gente entender as opções como elas de fato são, instrumento, né? Não faz sentido você investir em opções, porque você não consegue acumular opções, igual você acumula ações, igual você acumula ativos, porque as opções vencem. Chega um momento que ela expira. É a mesma coisa que eu pensar em acumular iogurte na minha geladeira. Não faz nenhum sentido, porque se eu não tomar, ele vai vencer e não serve mais, entendeu? Então, opção é isso, é um instrumento e a partir daí a gente pode fazer qualquer coisa. Show. Não, beleza, show de bola. Outra dúvida é, você consegue no Profit fazer operações em mais de uma corretora? Se eu não me engano, ele só vai deixar você, ao mesmo tempo ali, fazer em uma. Mas você pode ter várias linkadas na mesma instância do Isso. Profit. Mas você vai ter que trocar de instância, né? E aí ele não vai Tá. sincronizar as Tá. custódias, entendeu? Então eu consigo colocar outra no caso. Por exemplo, se eu tenho o Genial, eu Consegue. posso colocar a BTG e a que eu quiser operar eu só mudo lá em cima. Consegue. Mas ele não vai sincronizar as Beleza. custódias. Ele não vai enxergar a operação agregada, vamos dizer assim. Se eu montei uma perna em uma, outra perna na outra. Ele não vai concatenar, entendeu? Não, isso sim, entendi. Não, beleza. Valeu. Show de bola. Show. Valeu, Fernando. Fala, Rock, tudo bom? Tô vendo umas perguntas passando no chat aqui e não tô dando atenção para vocês, pessoal. Foi mal. Oi, beleza? Fala, querido, tudo bom? Boa noite. Beleza. Aqui, eu queria saber, por exemplo, qual que é o seu alvo aí nessa operação de Gerdau? Meu alvo? Cara, se o preço de Gerdau passar Na verdade, deixa eu abrir aqui. O meu primeiro alvo normalmente é a média mais curta nessas operações de reversão.
Então, assim, acredito que vai buscar aqui a região dos 28,40, 29 primeiro, entendeu? Primeiro alvo aí seria isso. Temos aí uns 5% para buscar, pelo menos. Mas é o que eu falei, como a estrutura de crédito, cara, se o preço, o tempo for passando e o preço não subir, a gente já ganha dinheiro, entendeu? Aí hoje foi ótimo, que o preço ainda caiu mais ainda, então... Mas, por exemplo, se o preço chegar lá 28 Gerdau, o que vai acontecer com a estrutura? Vai ser, Você vai tipo, conseguir desmontar ela pagando muito baratinho. E aí vai ter lucro, entendeu? quanto que é baratinho? 50 centavos, 40 centavos, nessa faixa? Se chegar em qual valor que você falou? 28? Isso. Ah, aí vai ser papo de 20, 15 centavos. Vai ser muito barato mesmo. E no Bradesco, a mesma coisa. A estrutura. Só que aí só precisa que suba. O Gerdau a gente quer que caia, a Bradesco a gente quer que suba. Mas é a mesma lógica. Entendi, é isso mesmo. E outra pergunta aqui, nós vamos montar estrutura mais complexa, tipo trava horizontal de linha de Mannerheim, assim, ou mais ou menos essas trava de baixo? Cara, eu acho que vamos quando... Se fizer sentido, a gente vai. É porque realmente eu não vi nada ainda que eu acho que faz muito sentido. Mas se vocês quiserem provocar também, tipo, manda mensagem lá no Instagram, eu vou adorar trocar ideia, entendeu? Tipo assim, e aí, Fernando, tá de olho nisso aqui? Pô, montei uma trava de linha, o que você acha, entendeu? Aí eu não consigo olhar tudo, né? Enfim, a gente tá preparando um time aqui para poder justamente cobrir mais coisa, cobrir mais ativos, cobrir mais estruturas. Mas sim, eu não tenho nada contra a trava de linha, não. Beleza, vou te chamar lá. Obrigado, só Boa. isso mesmo. Abraço. Valeu, cara. Gustavão, boa noite. Boa noite. Eu tinha até tirado uma dúvida agora há pouco. Só queria saber, porque, igual você falou, agora é só eu comprar a put de novo, de Bradesco, que fica tudo certo, as duas pernas. Mas aí eu faço eu tenho feito atualmente pela Rico, pretendo mudar, obviamente. Tem um barulho aqui. Aí, por exemplo, lá eu coloco o vencimento manualmente. Aí eu colocaria qual vencimento? Vencimento? É o mesmo, tem que ser essa do dia 16/12. Deixar a mesma coisa do outro, né? Isso, Ah, tá, beleza. Aí vai ativar o que a opção quer, né? Que é a trava. isso aí, isso aí. Beleza, tá joia. É só isso mesmo, valeu. Nós. E aí, Roma, vamos fechar com você, fechar com chave de ouro. Então, eu estava me perguntando que eu entrei em 2 sinais do radar de financiamento de opções. Uhum. E se eu precisar fechar e tiver negativo, Venda de... eu zero e ela ficou negativa. Eu estou assumindo uma obrigação? Não. Não, quando a gente só tem a obrigação lá no dia do vencimento, né? Qualquer dia antes do vencimento, a gente está comprado na opção ali ou vendido, mas enfim, a obrigação só se concretiza, vamos dizer assim, lá no dia do vencimento. Se você, antes do vencimento, encerra a tua operação, a custódia vai ficar zerada e nesse momento você não tem mais nem obrigação nem direito de nada, entendeu? Isso é uma dúvida bem comum das pessoas. Ah, eu comprei, aí depois eu vendi, eu sou obrigado, agora eu vendi, então agora eu sou obrigado a comprar? Não, cara, não, entendeu? O pessoal embaralha tudo. Se você encerrou a tua operação antes do vencimento, você não tem obrigação de mais nada e também não tem o direito de mais nada. Você está zerado, acabou. É como se você nunca tivesse feito nada. Perfeito, era isso. Obrigada. Joia. Eu vi que teve uma outra pergunta aqui, acho que do Rodrigo. Tem 500 ações de Vale, eu devo vender 500 opções? É o que eu comentei mais cedo, isso eu estou deixando isso livre. Se você quiser fazer a venda coberta de calls com toda a posição, não tem problema nenhum, vai do teu critério. Se você quiser fazer com parte da posição para rentabilizar só parte da tua carteira, também não tem problema nenhum. Eu estou deixando isso a critério de cada investidor para cada um fazer o que acha que faz mais sentido para você. Tá joia? Aí acho que essa era a pergunta do Rodrigo. Acho que é isso, pessoal. Se ficou faltando alguma coisa, pô, manda nos grupos lá, tem um monte de gente para ajudar também. Me chama lá no Instagram se tiver qualquer coisa específica, vai ser um prazer trocar ideia. Toda semana a gente vai ter essa live, então semana que vem a gente volta, beleza? Espero que as operações que estão abertas, né, em aberto aí, Bradesco e Gerdau, deem certo. Vamos que vamos. Um excelente restinho de semana aí para todo mundo. Obrigado.
e tamo junto, beleza? Valeu!